dá certo pra você é completamente o oposto em outra relação. Cada casal tem a sua própria fórmula, vive de um jeito e tá tudo certo, desde que não falte respeito. Mas quando o relacionamento chega ao fim, olhe, nem sempre é fácil de aceitar não, viu? Lidar com o sentimento de rejeição é sim um desafio, sobretudo para quem não estava disposto a finalizar essa relação, né? Às vezes é para um lado. Janaína sempre diz uma coisa assim, quando é para casar, os dois têm que dizer sim, mas quando é para terminar, não. O que fazer se você não está conseguindo superar o seu ex ou a sua ex? E ainda por cima, quando o outro não larga do seu pé, fica o tempo todo, né? E você, meu Deus, eu já entendi que esse relacionamento não dá certo, mas o outro não me larga. Assunto pra gente descomplicar nessa segunda-feira. Oi, Jana, boa tarde. Oi, Fernandinha, boa tarde, tudo bom? Tudo ótimo. Começar a semana falando sobre relacionamento. Sim. E falando sobre processo de mudança, porque terminar um relacionamento e começar uma vida individual depois de alguns meses ou de alguns anos de casado e de processo que estavam como casal, realmente é uma nova mudança e tudo é um processo. Mudar exige tempo, né, Janaína? Quando um lado decide terminar uma relação, muitas vezes, ou é porque está bem resolvido já internamente, ou porque teve um rompante, a gente não sabe, né? Às vezes teve um acesso de raiva ali, mas fica muito mais difícil terminar a relação quando o outro lado não quer terminar e fica arrumando artifício, né, Jana? É verdade. O que é que a gente pode pensar, né, Fernandinha? Quando alguém decide terminar a relação, o outro pode, mesmo que tenha brigas, que já tenha dificuldades dentro de casa, o outro sempre gera uma expectativa que, não, a gente pode resolver, a gente consegue minimizar, a gente consegue contemporizar. E aí, de repente, quando aquilo encheu e não consegue mais para uma das partes, quem ficou se sente abandonado, rejeitado, deixado para trás. E todas essas emoções suscitam algumas dificuldades de comportamento. Por quê? Porque a pessoa se sente injustiçada. Sim. E aí a injustiça vem a raiva e começa a falar do outro e começa a contar para os amigos e começa a ligar para dizer o que aconteceu. Muitas vezes a pessoa é decepcionada, se sente triste e aí começa a se fazer de vítima e dizer, olha, já seguiu a vida, já fez, já aconteceu e eu tô aqui parada. Teve isso recente, sabe com quem? Com o Gabriel Medina, que recentemente anunciou o fim do casamento com a Yasmin Brunet e foi flagrado numa praia com uma outra influencer. E aí é preciso... Olha isso, mal acabou, já está seguindo a vida. É como se tivesse a obrigação de existir um luto ali, né? É um tempo. E deve existir um luto para quem não estava preparado. E existe, sabe, Fernandinha? Sim. São as fases do luto mesmo, que é negação. Então, a primeira fase é a pessoa negar o fato. Não, vai voltar, não é possível. Vai recobrar o juízo, vai pensar, vai avaliar. E aí fica nessa dinâmica. Vem a tristeza, vem a barganha. E se eu tivesse feito aquilo? E se eu tivesse dito aquilo? E se eu não tivesse feito aquilo? Depois vem o processo de aceitação. Né? Então, a gente chega aí nessas fases do processo para quem não estava preparado. Mas para quem estava preparado e já vinha durante o relacionamento identificando que o amor não era mais o mesmo, que a relação já não estava tão boa, que alguma coisa estava, vamos dizer assim, desconectada, essa pessoa já vinha nesse processo, mesmo que dentro da relação. Então, o que aconteceu? Por isso que foi mais rápido para um do que mais rápido para outro. E tá tudo bem, né? Cada pessoa no seu tempo. A gente não tem que estar de fora julgando, né, Janaína? Sim. Olha, sobre comportamento em rede social, é algo também que a gente deve abordar aqui. Porque tem gente que quer terminar uma relação, ou que não terminou, ou até que já terminou, mas vive das indiretas que a gente falou outro dia aqui no nosso programa. Quem exclui, tem gente que exclui conta, tem gente que apaga todas as fotos, né? Deleta tudo que tinha outra pessoa. Há quem tem medo, inclusive, de assumir esse outro relacionamento, mesmo depois de algum tempo, por medo do julgamento do outro. Como se comportar nas redes sociais? Sim, a gente já falou aqui em outro programa sobre responsabilidade afetiva, né? Então, a gente tem duas questões aí. Primeiro, aquela que a pessoa não estava preparada para o término e termina fazendo coisas e que muitas vezes até nem são responsáveis, indo atrás da pessoa com quem o outro tá nova, dizendo coisas, fazendo indiretas, postando, alfinetando de qualquer jeito. E o do outro
que pode conversar e dizer, olha, vamos respeitar alguns limites, vamos ser assertivos e estabelecer, já acabou, eu entendo que você ainda está muito sofrida, mas a partir daqui está ultrapassando como um limite aceitável. E as redes sociais é um limite que a gente precisa estabelecer. Então, se percebeu que o outro ainda não tem condições de lidar com isso, sugere mesmo de dar um tempo, de não ter aquela pessoa nas redes sociais, de momentaneamente, enquanto as coisas se tranquilizam, enquanto as emoções se acalmam, como é que diz? De silenciar o outro. Sim. Ou de bloquear momentaneamente, para não estar nessa exposição e avaliando a vida do outro, porque isso gera muita ansiedade, angústia, tristeza e medo. Janaína não está liberada, é a chance de você mandar, seja uma pergunta, seja uma partilha para o nosso WhatsApp, 98893-3999. Daqui a pouquinho o Jana volta para a gente olhar para o telespectador que está mandando pergunta. Combinado, fechado? Manda que a gente vai tentar responder o máximo possível, porque é um tema muito importante. Claro. Porque quando se trata de emoção, né, Fernandinha, a gente não consegue escolher, mas comportamento sim. Pois é, você não vai mudar o que você está sentindo, mas vai mudar o comportamento, isso, né, Jana? E depois muda tudo junto. Ó, amanhã tem, sabe o quê? Tem futebol,